Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Epílogo. Antecipando o velório. 2. Se espio por cima do ombro, vejo seu vulto e sigo caminhando, como alguém no mato. Ouve à noite o som de passos que se aproximam e para escutar. Então, ao invés de silêncio, ouve uma criatura que tenta ser silente. Que mais pode fazer senão correr? Foge às cegas pelo caminho, tropeça, bate-se contra os galhos secos. E o outro sempre mais próximo, mas realmente não chega a acelerar nem perder o fôlego, apenas acossa à pressa. Stephen Dobbins, caça. Se eu tivesse asas, te levaria a voar. Se eu tivesse dinheiro, te daria a porra da cidade. Se eu tivesse força, te ajudaria na necessidade. Se eu tivesse uma lanterna, iluminaria teu caminhar. Se eu tivesse uma lanterna, iluminaria teu caminhar. Michael McDormand, Lanterna. 1. Em 2 de janeiro de 1994, Lois Chase tornou-se Lois Roberts. Seu filho, Harold, levou-a ao altar. A mulher de Harold não compareceu à cerimônia. Ficou em Bangor pretextando, na opinião de Ralph, um suspeitíssimo caso de bronquite. Mas guardou as suspeitas para si, pois não sentiu o menor desapontamento com a ausência de Jane Chase. O padrinho do noivo foi o detetive John Leidecker, que ainda trazia o braço direito gessado, mas não exibia outras marcas da missão que quase o matara. Tinha passado 4 dias em coma, mas sabia a sorte que tivera. Além do policial estadual ao seu lado na hora da explosão, mais 6 tiras haviam morrido, 2 deles membros da equipe que Leidecker escolhera a dedo. A madrinha da noiva foi sua amiga Simone Castaway, e, na recepção, quem fez o primeiro brinde foi um sujeito que gostava de dizer que antigamente se chamava Joey Weiser, mas agora estava mais velho e mais sábio, portanto, Weiser. Trigger Venshaw segundou-o com um brinde em inglês estropiado, mas sincero, que concluía fazendo votos de que esses dois vivam até 150 anos sem ter só um dia de reumatismo ou prisão de ventre. Quando Ralph e Lois deixaram o salão da recepção, com os cabelos ainda cheios de grãos de arroz atirados principalmente por Fechap e os outros velhos coroas da Avenida Harris, um velho com um livro na mão e uma tênue nuvem de cabelos brancos flutuando em torno de sua cabeça, veio ao encontro dos noivos. Tinha um largo sorriso no rosto. "Felicidades, Ralph", falou. "Felicidades, Lois." "Obrigado, Dor", respondeu Ralph. "Sentimos sua falta", comentou Lois. "Você não recebeu nosso convite? Fay prometeu que o entregaria." "Ah, ele entregou, sim. Claro que sim. Entregou. Mas não vou a festas em lugares fechados. Muito abafado. Os enterros são ainda piores. Tome, trouxe isso para vocês. Não embrulhei para presente, porque a artrite nos dedos está muito forte agora para fazer isso." Ralph recebeu o presente. Era um livro de poemas chamado Os Bestas Concorrentes. O nome do poeta, Stephen Dobbins, provocou-lhe um friozinho estranho, mas ele não teve muita certeza do porquê. "Obrigado", agradeceu a Dorrance. "Não é tão bom quanto suas últimas obras, mas é bom. Dobbins é muito bom." "Vamos lê-lo um para o outro na lua de mel", disse Lois. "É um bom momento para se ler poemas", concordou Dorrance. "Talvez o melhor momento. Tenho certeza de que os dois serão muito felizes juntos." Ele começou a se afastar, então olhou para trás. "Vocês fizeram um grande trabalho. Os longas-vidas ficaram muito satisfeitos." E foi-se embora. Lois olhou para Ralph. "De que é que ele estava falando? Você sabe?" Ralph sacudiu a cabeça. Não sabia, não com certeza, embora sentisse que devia saber. A cicatriz em seu braço começou a formigar como às vezes fazia. Uma sensação que era quase como um comichão antigo. "Vidas longas", ela falou pensativa. "Talvez estivesse se referindo a nós, Ralph. Afinal de contas, não somos como crianças, não é mesmo?" Provavelmente é o que ele quis dizer", concordou Ralph, mas sabia que não. E os olhos de Lois diziam que, lá no fundo, ela também sabia que não. 2. Naquele mesmo dia, e no mesmo instante em que Ralph e Lois diziam o sim, um certo beberrão de aura verde viva, que realmente tinha um tio em Dexter,
Embora o tio não visse esse sobrinho imprestável há 5 anos ou mais, andava perambulando pelo Parque Stratford, apertando os olhos para se proteger do formidável reflexo do sol da neve. Procurava latas e garrafas retornáveis. Suficientes para comprar meio litro de uísque seria legal, mas meio litro de vinho Night Train também servia. Não muito longe do banheiro marcado homens, ele divisou um forte brilho metálico. Provavelmente era apenas o sol refletindo-se numa tampinha de garrafa, mas tais coisas precisavam ser verificadas. Poderia ser uma moeda de 10 centavos, embora para um beberrão a coisa realmente parecesse ter um brilho de ouro. Ela... Caramba! Exclamou, apanhando a aliança de ouro caída misteriosamente sobre a neve. Era um anel largo, certamente de ouro. Inclinou-o para ler a gravação do lado de dentro. HDED 5887. Meio litro? Que nada. Esta gracinha ia lhe garantir 1 litro. Muitos litros. Possivelmente uma semana de litros. Quando atravessou correndo o cruzamento da Witcham com a Jackson, o lugar em que uma vez Ralph Roberts quase desmaiara, o beberrão não chegou a ver o ônibus que se aproximava. O motorista o viu, meteu o pé no freio, mas o ônibus deslizou numa placa de gelo. O beberrão jamais soube o que o atingiu. No momento debatia se devia comprar Old Crow ou Old Grandad. No momento seguinte, fizera a passagem para as trevas que aguardam todos nós. O anel rolou para dentro de um bueiro e lá permaneceu durante muito, muito tempo, mas não para sempre. Em Derry, as coisas que desaparecem pelo sistema de esgotos têm um jeito, muitas vezes inoportuno, de reaparecer. 3. Ralph e Lois não viveram felizes para sempre. Na realidade, não há para sempre no mundo dos vidas curtas. Sejam felizes ou não, um fato que Clout e Laquese, sem dúvida, conheciam muito bem. Mas o casal realmente viveu feliz por muito tempo. Nenhum dos dois queria declarar francamente que aqueles eram os anos mais felizes de suas vidas, porque se lembravam dos primeiros cônjuges com amor e afeição, mas no íntimo, ambos consideravam aqueles os mais felizes. Ralph não tinha muita certeza se o amor de outono seria o mais rico, mas acabou acreditando piamente que era o mais ameno e satisfatório. Nossa, Lois, ele dizia muitas vezes, e dava risadas. Lois fingia se irritar com a frase, mas tal irritação nunca passou de fingimento. Ela via a expressão nos olhos de Ralph quando dizia aquilo. Na primeira manhã de Natal, como marido e mulher, ele se mudou para a casinha ordeira de Lois e pôs o seu rinoceronte branco à venda. Lois deu a Ralph uma cachorrinha Beagle. Gostou? Perguntou apreensiva. Por pouco não a comprei. Diebe diz que jamais se deve dar bichos de presente, mas a bichinha tinha um ar tão meigo na vitrine e tão triste. Se você não gostar dela, ou não quiser passar o resto do inverno tentando treinar um filhote a não fazer xixi no chão, é só dizer. Arranjaremos alguém. Lois. Ele respondeu, tentando dar à sobrancelha aquele arqueado irônico especial de Bill McGovern. Você está se atropelando. Estou? Está. É uma coisa que faz quando está nervosa, mas pode parar de se sentir nervosa agora. Adorei essa mocinha. E não era exagero. Apaixonara-se pela cadelinha Beagle, preta e conhaque, quase à primeira vista. Que nome vai dar a ela? Lois perguntou. Já tem ideia? Claro que tenho. Rosalie. 4. Os 4 anos seguintes foram, de modo geral, bons para Ellen e Ned de Pinot também. Moraram modestamente num apartamento do lado leste da cidade durante algum tempo, sobrevivendo com o salário de bibliotecária de Ellen, mas sem fazerem muito mais que isto. O chalezinho na rua de Ralph fora vendido, mas ela gastara a maior parte do dinheiro no pagamento de contas atrasadas. Então, em junho de 1994, recebeu uma dádiva inesperada da companhia de seguros. Só que o promotor dessa dádiva foi John Leidecker. Primeiramente, a companhia de seguros recusara-se a pagar a apólice de seguro de vida de Ed de Pinot, alegando que ele se suicidara. Depois de muito palavrório e reclamação, a companhia ofereceu um bom acordo. Foram convencidos por um companheiro de pôquer de John Leidecker chamado Howard Heyman. Quando não estava jogando variantes de pôquer, Heyman era um advogado que gostava de comer à custa das companhias de seguros. Leidecker reencontrara Ellen na casa de Ralph e Lois em fevereiro de 1994. Ficara absolutamente fascinado por ela,
Nunca foi realmente amor, ele confessou a Ralph e Lois depois, o que provavelmente foi uma sorte, considerando-se o rumo que as coisas tomaram, e apresentara a Heyman, porque achou que a companhia de seguros estava tentando passá-la para trás. Ele era louco e não suicida. Leidecker falou e manteve essa opinião até muito depois de Ellen ter lhe entregado o chapéu e apontado a porta da rua. Confrontada com um processo judicial em que Roald Heyman ameaçava fazer a companhia de seguros parecer o vilão Snedley o Splash amarrando Little Neil aos trilhos do trem, Ellen recebeu um cheque de $70.000. Em fins de outono de 1994, ela usou a maior parte do dinheiro para comprar uma casa na Avenida Harris, um pouco acima da sua casa antiga e bem defronte da de Harriet Penningham. Nunca fui realmente feliz no lado leste, ela comentou com Lois num dia de novembro daquele ano. As duas voltavam de um passeio no parque e Natalie desmontara profundamente adormecida no carrinho. Sua presença era pouco mais que a pontinha cor-de-rosa do nariz e o vapor da respiração sob uma grande touca de esquiar que a própria Lois tricotara. Costumava sonhar com a Avenida Harris. Não é uma maluquice? Acho que os sonhos nunca são maluquices, respondeu Lois. Ellen e John Leidecker namoraram quase todo aquele verão, mas nem Ralph nem Lois ficaram particularmente surpresos quando o namoro terminou abruptamente, depois do feriado de setembro, ou quando Ellen começou a usar um discreto alfinete com um triângulo rosa nas blusas discretas de bibliotecária. Talvez não se surpreendessem porque eram suficientemente velhos para terem visto de tudo pelo menos uma vez. Ou talvez, em algum nível mais profundo, continuasse a vislumbrar as auras que rodeavam as coisas, o portal colorido que dava acesso a uma cidade secreta de significados ocultos, motivações encobertas e agendas dissimuladas. 5. Ralph e Lois serviam de babá para Natalie com frequência, depois que Ellen voltara para a Avenida Harris e apreciava imensamente tais oportunidades. Nat era a criança que seu casamento poderia ter produzido se tivesse ocorrido 30 anos antes. O dia de inverno mais frio e escuro se aquecia e clareava quando Natalie entrava com seus passinhos inseguros, parecendo uma versão andando dirigível da Goodyear no seu macacão cor-de-rosa, alcochoado para a neve, com as luvas penduradas nos punhos, e gritava alegremente. Oi, Ralph. Oi, Hollis. Vim visitar vocês. Em junho de 1995, Ellen comprou um Volvo recondicionado. Na traseira, colocou um adesivo com os dizeres: uma mulher precisa de homem como um peixe precisa de bicicleta. Tal sentimento tampouco surpreendeu particularmente a Ralph, mas a visão do adesivo sempre o fazia infeliz. Às vezes, ele pensava que a pior herança que Ed deixara sua viúva estava resumida nessa ideia amargurada que não chegava a ter graça, e, quando a via, Ralph frequentemente se lembrava da aparência de Ed naquela tarde de verão em que ele saíra do mercadinho para enfrentá-lo. Ed estava sentado, sem camisa, sob a chuva produzida pelo regador automático de jardim. Havia uma gota de sangue em uma lente dos seus óculos. Ele se curvara para a frente, encarando Ralph com seus olhos sérios e inteligentes, e dissera que, quando a burrice atingia determinado nível, tornava-se difícil conviver com ela. Depois daquilo, começaram a acontecer coisas. Ralph por vezes pensava. Que coisas exatamente, ele já não conseguia lembrar, e talvez fosse melhor assim. Mas este lapso de memória, se é que era isso, não mudava sua crença de que Ellen fora tapeada, que de uma forma pouco clara, um destino mal-humorado amarrara uma lata em seu rabo e ela nem sabia disso. 6. Um mês depois que Ellen comprou o Volvo, Verstappen sofreu um ataque cardíaco enquanto compunha uma lista preliminar de competidores para o clássico de xadrez da pista 3. Foi levado para o Dairy Home, onde faleceu 7 horas mais tarde. Ralph visitou-o pouco antes do fim e, quando viu os números na porta, 315, foi engolfado por uma forte sensação de déjà vu. Primeiro pensou que fosse porque Caroline terminara sua última doença logo adiante naquele corredor, e então se lembrou que Jimmy V morrera naquele mesmo quarto. Ele e Lois tinham-no visitado pouco antes do fim, e Ralph achava que Jimmy reconhecera os dois, embora não tivesse certeza. Suas lembranças da época em que realmente começara a prestar atenção em Lois eram confusas e vagas em sua mente. Supunha que parte disso se devia ao amor, e outro tanto provavelmente à passagem dos anos. Mas a maior parte provavelmente se devia à insônia.
Passara por um grande sofrimento nos meses que se seguiram à morte de Caroline, embora o problema se resolvesse com o tempo, como tantas vezes acontece. Contudo, parecia-lhe que alguma coisa... Alô, mulher. Alô, homem. Estávamos à sua espera. Muito extraordinário acontecera naquele quarto, e quando tomou a mão seca e mole de Fay e sorriu para seus olhos atemorizados e confusos, ocorreu-lhe um estranho pensamento. Eles estão parados bem ali no canto nos observando. Então espiou. Não havia ninguém no canto, naturalmente, mas por um instante, apenas por um instante... 7. A vida entre os anos de 1993 e 1998 transcorreu como transcorre a vida em lugares como Derry. A brotação de abril se transformou nas folhas quebradiças e esvoaçantes de outubro. As árvores de Natal foram levadas para casa em meados de dezembro e despejadas nas caçambas de lixo, com os fios de papel prateado ainda pendurados tristemente em seus galhos durante a primeira semana de janeiro. Os bebês chegaram pela porta de entrada e os velhos foram embora pela porta de saída. Por vezes, gente no auge da vida ia embora pela porta de saída também. Em Derry houve 5 anos de cortes de cabelos e permanentes, tempestades e festas de formatura, cafés e cigarros, jantares de filé mignon no Parque Scover e cachorros quentes no campo da Liga Mirim. Moças e rapazes se apaixonaram. Bêbados caíram dos carros. As saias curtas saíram de moda. As pessoas renovaram seus telhados e recimentaram as entradas das garagens. Velhos vagabundos perderam as eleições para cargos públicos. Novos vagabundos os substituíram. Foi a vida, muitas vezes insatisfatória, frequentemente cruel, em geral chata, por vezes linda, ocasionalmente estimulante. As coisas fundamentais continuaram a vigorar durante o tempo que passou. No início de outono de 1996, Ralph se convenceu de que tinha um câncer no colo do intestino. Começara a encontrar mais do que vestígios de sangue em suas fezes e, quando finalmente foi consultar o Dr. Pickard, o substituto alegre e descabelado do Dr. Lichfield, foi com visões de camas de hospital e sessões de quimioterapia dançando sombriamente na cabeça. Em vez de câncer, o problema era uma hemorroida que na frase memorável do Dr. Pickard tinha dado à louca. Ele prescreveu supositórios, que Ralph levou a Rydate mais abaixo da rua. Joey Weiser leu a receita e sorriu animado para Ralph. Que merda, falou. Mas acaba com o câncer de colo. Você não concorda? A ideia de um câncer jamais passou pela minha cabeça. Ralph respondeu secamente. Um dia, durante o inverno de 1997, Lois resolveu que queria escorregar por sua encosta preferida no Parque Stratford, no trenó de plástico tipo disco voador de net de Pinot. Ela desceu mais rápido do que porco besuntado em calha de transporte. A frase foi de Don Vise, por acaso estava lá naquele dia apreciando o movimento e colidiu com a lateral do banheiro marcado mulheres. Lois contundiu o joelho e torceu a coluna e, embora Ralph soubesse que isso não se faz, porque é no mínimo antipático, rolou de rir durante quase todo o trajeto até o pronto-socorro. O fato de Lois também rir às gargalhadas, apesar da dor, não ajudou a Ralph a se controlar. Riu até as lágrimas rolarem de seus olhos e chegou a pensar que ia ter um infarto. Ela parecia tão nossa Lois descendo a encosta naquela coisa, girando sem parar de pernas cruzadas, como aqueles iogues do misterioso Oriente, e quase derrubar o banheiro na colisão. Estava inteiramente curada na altura em que a primavera chegou, embora aquele joelho sempre doesse nas noites chuvosas, e ela se agastasse ao ouvir Don Vise perguntar, quase sempre que havia, se tinha mergulhado em mais alguma latrina ultimamente. 8. Apenas a vida, transcorrendo como sempre, ou seja, principalmente nas entrelinhas e nas margens. É o que acontece enquanto fazemos nossos planos, segundo um sábio desses. E se a vida fosse excepcionalmente boa para Ralph Roberts naqueles anos, talvez fosse porque ele não fizera outros planos. Cultivou a amizade de Joey Wise e John Leidecker, mas seu melhor amigo durante aqueles anos foi sua mulher. Iam a quase toda parte juntos. Não tinham segredos um para o outro e brigavam tão raramente que se poderia dizer que nunca brigavam. Ele também tinha Rosalie, a Beagle, a cadeira de balanço que herdara do Sr. Chase e as visitas quase diárias de Natalie, que passara a chamá-los de Ralph e Lois em vez de Walph e Hollis, uma mudança que nenhum dos dois considerara um progresso. E gozava de boa saúde, o que talvez fosse o melhor de tudo.
Era apenas a vida, cheia dos prêmios e percalços vidas curtas, e Ralph viveu-a com satisfação e serenidade até meados de maio de 1998, quando acordou certa madrugada, olhou para o relógio digital ao lado da cama e viu que eram 5h49. Continuou deitado quieto, junto de Lois, sem querer levantar-se para não perturbá-la, intrigado com o que o teria acordado. Então ouviu. Você sabe o que, Ralph? Não, não sei. Sabe sim. Escute. Então ele escutou. Escutou com toda a atenção. E, decorrido algum tempo, começou a ouvir a coisa nas paredes. O tic-tac abaixo e suave do relógio da morte. 9. Ralph acordou às 5h47 na manhã seguinte e às 5h44 na seguinte àquela. Seu sono foi sendo desbastado minuto por minuto, enquanto o inverno lentamente afrouxava sua garra sobre Derry e permitia à primavera encontrar o caminho de retorno. Pela altura de maio, ele estava ouvindo o tic-taquear do relógio da morte por toda a parte, mas compreendia que vinha de um único lugar, de onde apenas se projetava, como o bom ventríloco é capaz de projetar a voz. Antes, vinha de Caroline, agora vinha dele mesmo. Não sentiu o terror que o assaltara quando teve certeza de estar com câncer, nem tampouco o desespero que vagamente lembrava ter sentido no período anterior de insônia. Cansava-se mais depressa e começava a achar difícil se concentrar e se lembrar das coisas mais simples, mas aceitava calmamente o que estava lhe acontecendo. Você está dormindo bem, Ralph? Lois perguntou-lhe um dia. Está com olheiras enormes debaixo dos olhos. São as drogas, respondeu Ralph. Muito engraçado, seu velho paspalho. Ralph tomou Lois nos braços e abraçou-a. Não se preocupe comigo, querida. Estou dormindo tudo o que preciso. Uma semana depois, ele acordou às 4h02, com um fio de calor profundamente latejando no braço. Latejando em perfeita sincronia com o som do relógio da morte que era, é claro, nada mais nada menos que as batidas do seu próprio coração. Mas a coisa não era o seu coração, ou pelo menos Ralph achava que não era. Dava a impressão de um filamento elétrico embutido na carne de seu braço. É a cicatriz, ele pensou. E em seguida, não, é a promessa. Chegou a hora de cumprir a promessa. Que promessa, Ralph? Que promessa? Ele não sabia. 10. Um dia, no início de junho, Ellen e Ned apareceram para fazer uma visita e para contar a Ralph e Lois a visita que tinham feito a Boston com a tia Melanie, uma caixa de banco de quem Ellie se tornara amiga íntima. Ellen e tia Melanie tinham ido a uma espécie de convenção feminista, enquanto Natalie entrava em rede com um bilhão de amiguinhos novos na creche diurna. Depois, tia Melanie viajara para outras atividades feministas em Nova York e Washington. Ellen e Ned continuaram em Boston mais uns dias, fazendo turismo. Fomos ao cinema ver um desenho animado, contou Natalie. Era uma história de bichos na floresta, e eles falavam. Pronunciou esta última palavra com uma grandiosidade shakespeariana. Filmes em que os bichos falam são legais, não são? Lois perguntou. São, e também ganhei esse vestido novo. É um vestido muito bonito, Lois comentou. Ellen observava a Ralph. Você está bem, amigo velho? Parece abatido e até agora não disse nenhuma palavra. Nunca me senti melhor, ele respondeu. Só estava aqui admirando como vocês duas ficam engraçadinhas com esses bonés. Compraram em Fenway Park? Ellen e Ned estavam usando bonés do Boston Red Sox. Eram muito comuns na Nova Inglaterra durante o calor, mais comum que titica de gato, diria Lois. Mas a visão dos bonés na cabeça das duas evocou em Ralph um sentimento ressoante, profundo e ligado a uma certa imagem que ele não conseguiu compreender, à frente do mercadinho. Nesse meio tempo, Ellen tinha tirado o boné e o examinava. Compramos, respondeu. Fomos até lá, mas só assistimos a 3 tempos. Homens lançavam bolas e apanhavam bolas. Acho que ultimamente não ando com muita paciência para homens e suas bolas. Mas gostamos desses bonés Botox. Maneiros, não é, Natalie? É. Ned concordou com vivacidade, e quando Ralph acordou na manhã seguinte às 4h01, a cicatriz vibrava em seu fiozinho de calor dentro do seu braço, e o relógio da morte quase parecia ter adquirido voz. Uma voz que sussurrava sem parar um nome estranho, de som alienígena. Atropos, Atropos, Atropos. Conheço esse nome.
Conhece mesmo, Ralph? Era um cara com um bisturi enferrujado e um tremendo mau caráter. Um cara que me chamava de coroa. Um cara que levou... Levou o quê, Ralph? Ralph estava se habituando a essas discussões silenciosas. Parecia ocorrer em alguma faixa de rádio mental, uma frequência pirata que operava somente de madrugada, nas horas em que ele ficava acordado ao lado da mulher adormecida, esperando o sol se levantar. Levou o quê? Você se lembra? Ele não esperava se lembrar. As perguntas que aquela voz lhe fazia quase sempre ficavam sem resposta, mas desta vez, inesperadamente, a resposta não tardou. O chapéu de Bill McGovern, naturalmente. Atropos levou o chapéu de Bill McGovern, e uma vez deixei-o tão enfurecido que ele arrancou a dentadas um pedaço da aba do chapéu. Quem é ele? Quem é Atropos? Disso não tinha muita certeza. Só sabia que havia alguma ligação entre Atropos e Ellen, que agora possuía um boné do Boston Red Sox, de que parecia gostar muito, e que ele era dono de um bisturi enferrujado. Em breve, pensou Ralph Roberts deitado no escuro, escutando o tic-tac a leve e constante do relógio da morte nas paredes. Em breve saberei. 11. Durante a terceira semana daquele junho de assar os miolos, Ralph recomeçou a ver as auras. 12. Quando junho escorregou para julho, Ralph viu-se tendo acessos de choro com frequência e, em geral, sem nenhuma razão discernível. Era estranho. Não se sentia deprimido nem insatisfeito, mas, às vezes, olhava para alguma coisa. Talvez um pássaro voando solitário no céu, e seu coração vibrava com um sentimento de tristeza e perda. Está quase no fim, a voz interior disse. Já não pertencia a Caroline nem a Bill, nem mesmo a um Ralph mais jovem. Tornara-se independente, a voz de um estranho, embora não fosse necessariamente má. É por isso que você está triste, Ralph. É perfeitamente normal se entristecer quando as coisas começam a descambar. Não está nada no fim. Ralph gritou em resposta. Por que estaria? No meu último check-up médico, o Dr. Pickard disse que eu estava vendendo saúde. Estou ótimo. Nunca estive melhor na vida. A voz interior silenciou, mas era um silêncio de quem sabe das coisas. 13. Muito bem, Ralph exclamou em voz alta, certa tarde quente de fins de julho. Achava-se sentado em um banco, não longe do lugar onde se erguera a velha chaminé de Derry até 1985, quando aquele grande temporal a derrubara. Na base do morro, junto ao banho dos passarinhos, um rapaz, um sério observador de pássaros, a julgar pelos binóculos que usava e a grossa pilha de livros que havia ao seu lado na grama, fazia anotações meticulosas no que parecia uma espécie de diário. Muito bem. Me diga por que está quase no fim. Me diga apenas isso. Não houve resposta imediata, mas Ralph não se importou. Estava disposto a esperar. Fizeram uma boa caminhada até ali. O dia estava quente e ele cansado. Agora andava acordando por volta das 3:30 todos os dias. Recomeçara a fazer longas caminhadas, mas sem esperar que o ajudassem a dormir melhor ou por um tempo maior. Imaginava-se fazendo peregrinações, visitando todos os lugares de Derry de que gostava, pela última vez, despedindo-se. Porque chegou a hora de cumprir a promessa. A voz respondeu, e a cicatriz recomeçou a vibrar com o seu calor fino e profundo. A que foi feita a você e a que você fez em troca. Qual foi? Ele perguntou agitado. Por favor, se fiz uma promessa, por que não consigo me lembrar dela? O sério observador de pássaros escutou isso e olhou para o alto do morro. O que viu foi um homem sentado num banco de jardim, aparentemente falando sozinho. Os cantos da boca do sério observador de pássaros despencaram de desgosto e ele pensou: espero morrer antes de ficar velho assim. Juro que espero. Então voltou sua atenção para o banho de passarinhos e retomou suas anotações. Lá no fundo da cabeça de Ralph, de repente, sobreveio aquela sensação de aperto, aquela piscadela. E embora ele não se mexesse no banco, sentiu-se impulsionado velozmente para o alto, mais depressa e mais longe que nunca. De jeito nenhum, a voz disse. Uma vez você esteve muito mais alto que isso, Ralph, e Lois também. Mas falta pouco para chegar lá. Logo você estará pronto. O observador de pássaros,
que vivia sem sequer saber no centro de uma linda aura dourada, espiou cautelosamente a toda a volta, talvez para se certificar de que o velho senil, sentado no banco no alto do morro, não estaria se aproximando dele furtivamente com o instrumento rombudo na mão. O que ele viu fez a linha contraída e afetada de sua boca suavizar-se de assombro. Seus olhos se arregalaram. Ralph percebeu repentinos raios azul-anil na aura do sério observador de pássaros e concluiu que estava diante de um efeito de choque. O que aconteceu com ele? Que é que está vendo? Mas a pergunta estava errada. Não era o que o observador de pássaros via. Era o que ele não via. Ele não via Ralph, porque Ralph subira suficientemente alto para desaparecer do seu nível de percepção. Tornara-se o equivalente visual de uma nota soprada num apito de cachorro. Se eles estivessem aqui agora, poderia vê-los facilmente. Quem, Ralph? Se quem estivesse aqui? Cloto, Lachesis e Atropos. Instantaneamente as peças começaram a se juntar em sua mente, como peças de um quebra-cabeça que parecera muito mais complicado do que realmente era. Ralph sussurrando. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! 14. 6 dias depois, Ralph acordou às 3h15 e soube que chegara a hora de cumprir sua promessa. 15. Acho que vou dar uma saída até o mercadinho e comprar uma caixa de sorvete, Ralph anunciou. Eram quase 10 horas da manhã. Seu coração batia acelerado demais e seus pensamentos estavam difíceis de localizar sob o ruído branco e constante de terror que o invadira. Nunca sentira menos vontade de comprar sorvete na vida, mas era uma desculpa razoável para uma ida ao mercadinho. Era a primeira semana de agosto e a meteorologia previra que a coluna de mercúrio provavelmente atingiria 32 graus no início da tarde, com aguaceiros ao anoitecer. Ralph pensou que não teria de se preocupar com os aguaceiros. Havia uma estante apoiada sobre folhas de jornal junto à porta da cozinha. Lois pintava-a de vermelho o galpão. Agora levantou-se, apoiou as mãos nos rins e se espreguiçou. Ralph ouviu os estalinhos minúsculos de sua coluna alongando-se. Vou com você. Minha cabeça vai doer hoje à noite se eu não me afastar dessa tinta um pouco. Nem sei por que inventei de pintar num dia tão feio, para começar. A última coisa que Ralph queria era a companhia de Lois para ir ao mercadinho. Não precisa, querida. Traga um daqueles picolés de coco de que você gosta. Não pretendo nem levar a Rosalie. Está tão abafado. Por que não descansa um pouco na varanda dos fundos? Qualquer picolé que você trouxer de uma loja num dia como hoje estará despencando do pauzinho quando chegar aqui. Lois argumentou. Vamos logo, enquanto ainda tem sombra deste lado da... Mas não terminou. O sorriso estampado em seu rosto desapareceu. Foi substituído por um ar de desalento, e o cinza de sua aura, que só escurecera ligeiramente durante os anos em que Ralph não a via, agora começou a refugir com fiapos incandescentes rosa-rubros. Ralph, que está acontecendo? Que é que você vai realmente fazer lá? Nada, ele respondeu, mas a cicatriz refugia dentro de seu braço e o tic-taqueado relógio da morte estava por toda parte, alto e onipresente. Dizia-lhe que tinha um encontro marcado, uma promessa a cumprir. E está acontecendo nos últimos 2 ou 3 meses, talvez há mais tempo. Sou uma mulher muito boba. Sabia que havia alguma coisa, mas não consegui me decidir a encará-la de frente, porque tive medo. E tinha razão para ter medo, não tinha? Eu estava certa. Lois. De repente ela cruzou a sala até ele, depressa, quase aos pulos, sem que o velho problema da coluna a retardasse em nada. E antes que Ralph pudesse impedi-la, ela agarrou seu braço direito e o estendeu, olhando-o fixamente. A cicatriz tinha um brilho forte e vermelho. Ralph teve apenas um instante para torcer que aquilo fosse um brilho estritamente da aura e que ela não pudesse vê-lo. Então Lois ergueu os olhos arregalados e cheios de terror. Terror e mais alguma coisa. Ralph achou que essa mais alguma coisa era reconhecimento. Ah, meu Deus! Ela sussurrou. Os homens no parque. Aqueles de nomes engraçados. Clore, Lascas ou qualquer coisa assim. E um deles abriu o seu braço. Ah, Ralph! Ah, meu Deus! Que é que você tem que fazer? Vamos, Lois. Não fique assim. Não se atreva a me dizer para não ficar assim. Ela gritou na cara dele. Não se atreva.
Não se atreva. Depressa. A voz interior sussurrou. Não há tempo para você ficar aqui discutindo. Em algum lugar a coisa já começou a acontecer. E o relógio da morte que você ouve talvez não bata só para você. Tenho que ir. Virou-se e saiu desatinado em direção à porta. Na agitação, nem reparou num certo detalhe sherlockiano que compunha a cena. O cachorro que devia ter latido. Um cachorro que sempre latia em severa censura quando ouvia vozes se alterando em casa não se manifestara. Rosalie não se achava em seu posto habitual junto à porta de tela, e a porta estava entreaberta. Rosalie não podia estar mais distante do pensamento de Ralph naquele momento. Sentia-se como um mergulhado em melado até os joelhos, e achou que seria um feito chegar até a varanda, e outro ainda maior até o mercadinho na subida da rua. Seu coração socava e derrapava no peito. Seus olhos ardiam. Não! Lois berrou. Não, Ralph. Por favor, não me deixe. Correu atrás dele, agarrou-o pelo braço. Ainda trazia na mão o pincel, e os borrifos vermelhos que caíram em sua camisa pareceram sangue. Ela chorava agora, e sua expressão de absoluta e abjeta tristeza quase partiu o coração de Ralph. Ele não queria deixá-la naquele estado. Não tinha certeza de poder deixá-la naquele estado. Virou-se e segurou-a pelos braços. Lois, eu tenho que ir. Você não tem dormido bem, ela balbuciou. Eu sabia. E sabia que só podia significar problemas. Mas não faz diferença. Vamos embora. Podemos partir agora mesmo. É só pegar Rosalie e as escovas de dentes e ir. Ralph apertou seus braços e ela parou, erguendo para ele os olhos lacrimejantes. Seus lábios tremiam. Lois, escute aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu perdi Paul. Não posso perder você também. Ela choramingou. Não poderia suportar mais isso. Ah, Ralph, eu não poderia suportar. Você arranjará forças, ele pensou. Os vidas curtas são bem mais fortes do que parecem. Tem que ser. Ralph sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto de Lois. Suspeitou que brotassem mais do cansaço do que do pesar. Se ele conseguisse fazê-la ver que sua revolta não mudaria nada, apenas tornaria mais penoso o que ele tinha de fazer. Afastou-a à distância dos braços. A cicatriz latejava com maior intensidade que nunca, e a sensação do tempo a se esgotar inapelavelmente se tornara avassaladora. Me acompanhe uma parte do caminho se quiser, falou. Talvez você possa até me ajudar a fazer o que preciso fazer. Eu vivi minha vida, Lois, e foi uma boa vida. Mas ela realmente ainda não viveu nada, e por nada no mundo vou deixar aquele filho da puta levá-la só porque tem uma conta a acertar comigo. Que filho da puta, Ralph? De quem é que você está falando? Estou falando de Natalie de Penot. Ela deverá morrer esta manhã, só que não vou deixar isso acontecer. Nete? Ralph, por que alguém iria querer fazer mal a Nete? Ela encarava-o perplexa. Muito nossa Lois. Mas será que não haveria algo mais sob aquele exterior abobado? Algo cauteloso e calculista? Ralph achava que sim. Ralph tinha a impressão de que Lois não sentira nem metade de perplexidade que fingia. Enganara Bill McGovern durante anos com aquele número. E ele também, pelo menos parte do tempo. E essa era apenas mais uma variação, e até brilhante, do velho golpe. O que estava realmente tentando fazer era segui-lo ali. Amava Nete profundamente, mas para Lois, escolher entre o marido e a menininha que morava ali adiante não era uma escolha. Ela não achava que fosse uma questão de idade ou de justiça. Ralph era seu homem, e para Lois só isso importava. Não vai funcionar, ele falou sem dureza. Desembaraçou-se dela e recomeçou a andar em direção à porta. Fiz uma promessa, e estou em cima da hora. Quebre a promessa, então, ela gritou, e a mescla de terror e fúria em sua voz chocou-o. Não me lembro muito bem daquele tempo, mas me lembro que nos envolvemos com coisas que quase nos mataram, e por motivos que nem sequer conseguíamos compreender. Portanto, quebre-a, Ralph. Antes a sua promessa do que o meu coração. E a menina? E Ellen? Nete é a vida dela. Será que Ellen não merece de mim nada melhor que uma promessa quebrada? Não me interessa o que ela merece. O que qualquer das duas merece. Gritou, e então seu rosto enrugou. Está bem. Suponho que me interessa. Mas e nós, Ralph? Nós não contamos? Seus olhos ibéricos,
Escuros e eloquentes, suplicaram. Se os fitasse muito tempo, tudo terminaria em choro. Por isso Ralph virou o rosto. Pretendo cumprir a promessa, querida. Ned vai receber o que você e eu já tivemos. Outros 70 e tantos anos de dias e noites. Ela olhou para ele desamparada, mas não fez nenhuma tentativa de detê-lo. Em vez disso, começou a chorar. Velho tolo, murmurou. Velho tolo e voluntarioso. Acho que sou, respondeu, erguendo o queixo de luz. Mas sou um velho tolo e voluntarioso de palavra. Venha comigo. Eu gostaria que viesse. Está bem, Ralph. Ela mal conseguia ouvir a própria voz, e sua pele estava fria como argila. Sua aura avermelhara quase inteiramente. O que é? O que vai acontecer com ela? Ela vai ser atropelada por um Ford Sedan verde, a não ser que eu a substitua. Seu corpo vai se espalhar por toda a Avenida Harris. E Ellen vai presenciar isso. 16. Quando subiu a avenida em direção ao mercadinho, a princípio Lois ficava para trás, depois dava uma corridinha para alcançá-lo, mas parou de fazer isso quando viu que não iria retardá-lo com um expediente tão simples. Ralph lhe contou um pouco mais do que podia. Lois lembrava vagamente de ter estado sob a árvore atingida pelo raio, junto à extensão. Uma lembrança que acreditara, pelo menos até esta manhã, fazer parte de um sonho. Mas naturalmente ela não estivera presente durante o confronto final de Ralph com Atropos. Ralph contou-lhe agora da morte acidental que Atropos pretendia que Ned sofresse se ele continuasse a atrapalhar seus planos. Contou-lhe que extraíram uma promessa de Clotilaqueses para que a ameaça de Atropos fosse anulada e Ned salva. Tenho a impressão de que a decisão foi tomada muito perto do topo desse edifício doido, dessa torre, a que eles não paravam de se referir. Talvez no topo mesmo. Ofegava ao falar, e seu coração batia mais acelerado que nunca. Mas ele achou que isso se devia principalmente à caminhada rápida e ao dia escaldante. Seu medo acalmara um pouco. Conversar com Lois produzira esse efeito. Agora ele já podia ver o mercadinho. A senhora Perrine estava no ponto do ônibus, meio quarteirão acima, empertigada como um general passando em revista as tropas. Trazia a sacola de compras pendurada no braço. Havia um abrigo no ponto e sombra debaixo dele, mas a senhora Perrine, imperturbável, desprezava sua existência. Mesmo com um sol ofuscante, Ralph podia ver que sua aura era o mesmo cinza academia militar daquela noite de outubro em 1993. De Ellen e Ned ainda não havia sinal. 17. Claro que sabia quem ele era. Sté Perrine conta depois ao repórter do News de Derry. Eu lhe pareço incompetente, rapazinho? Ou senil? Conheço Ralph Roberts há mais de 20 anos. Um bom homem. Não era da mesma classe que sua primeira esposa, é claro. Caroline era uma Setway, dos Setways de Bangor, mas um homem correto. Reconheci o motorista daquele carro Ford também na hora. Pete Sullivan entregou o jornal na minha porta durante 6 anos e trabalhava bem. O novo, o menino dos Morrison, sempre atira o jornal nos meus canteiros ou no telhado da varanda. Pete estava no volante em companhia da mãe. Tinha uma carteira de aprendiz, pelo que entendi. Espero que ele não vá ficar muito traumatizado com o que aconteceu, porque é um bom menino, e realmente não foi culpa dele. Vi tudo o que aconteceu e posso jurar. Suponho que você pense que estou fugindo do assunto. Não precisa negar. Posso ler em sua cara como se estivesse impresso no seu jornal. Mas não me importo. Já disse praticamente tudo o que queria dizer. Soube que foi Ralph na hora. Mas tem uma coisa que você não vai entender mesmo que publique em sua reportagem. O que provavelmente não fará. Ninguém viu de onde ele surgiu para salvar aquela menininha. Sté Perrine fixa o jovem repórter respeitosamente calado com um olhar formidável. Fixa-o como o leptopterista fixaria uma borboleta com um alfinete depois de lhe dar clorofórmio. Não estou dizendo que parece que ninguém viu de onde ele surgiu, rapazinho, embora possa apostar que isso é o que você vai escrever. Ela se inclina para o repórter sem tirar os olhos de seu rosto e repete. Ninguém viu de onde ele surgiu para salvar aquela menininha. Você está me entendendo? Ninguém viu. 18. O acidente foi parar na primeira página do News de Derry na manhã seguinte. Sté Perrine fez comentários suficientemente pitorescos para merecer um box. E Tom Matthews, o fotógrafo da equipe,
Bateu uma foto para ilustrar o texto, que a fazia parecer a Margeorge no filme Vinhas da Ira. A chamada do box era: parece que ninguém viu de onde ele surgiu, informa a testemunha ocular da tragédia. Quando a senhora Perrine leu a notícia, não se surpreendeu nem um pouco. 19. No fim consegui o que queria, disse Ralph, mas somente porque Clotilde Laqueses, e seja lá quem for o patrão deles nos níveis superiores, estavam desesperados para deter Ed. Níveis superiores? Que níveis superiores? Que é difícil. Não faz diferença. Você já se esqueceu. Mas lembrar não vai mudar nada. A questão é justamente essa, Luiz. Eles não queriam deter Ed porque milhares de pessoas iam morrer se ele batesse em cheio no centro cívico. Queriam detê-lo porque havia uma pessoa cuja vida queriam preservar a qualquer preço, pelo menos nos cálculos deles. Quando finalmente consegui convencê-los que eu sentia pela minha criança o mesmo que ele sentiu pela deles, tomaram providências. Foi aí que lhe cortaram, não foi? E você fez a promessa. Aquela de que você costumava falar quando dormia. Ralph lançou à luz um olhar regalado, cheio de espanto, e dolorosamente infantil. Ela apenas retribuiu o seu olhar. Foi, respondeu enxugando a testa. Acho que foi. O ar em seus pulmões parecia-lhe malha de metal. Uma vida por uma vida. Foi esse o trato. A de Natalie pela minha. E... Ei, pare de escapar. Pare com isso, vira-lata. Vou lhe dar um chute de deixar seu cu quadrado. Ralph se interrompeu ao ouvir aquela voz aguda, fanfarrona e horrivelmente familiar. Uma voz que nenhum ser humano na Avenida Harris conseguia ouvir a não ser ele. E olhou para o outro lado da rua. Ralph? Que... Psiu. Ralph puxou Lois para trás contra a cerca queimada pelo sol de verão da casa dos Applepaws. Ele não transpirava educadamente agora. Seu corpo inteiro formigava com o suor mal cheiroso, pesado como óleo de máquina, e sentia cada glândula de seu corpo injetando uma carga quente em seu sangue. Sua roupa de baixo estava tentando entrar pela racha das nádegas e desaparecer pelo cu adentro. Sua língua tinha gosto de fusível queimado. Lois acompanhou a direção do seu olhar. Rosalie, ela chamou. Rosalie, sua cachorrinha feia. O que é que você está fazendo aí? A Beagle preta e conhaque que ela dera de presente a Ralph em seu primeiro Natal juntos estava do outro lado da rua, parada, só que encolhida era realmente uma palavra mais própria, na calçada diante da casa onde ela e Nete tinham morado até Ed endoidar. Pela primeira vez em todo o tempo que a tinham, a Beagle lembrou Lois de Rosalie número 1. Rosalie número 2 parecia estar completamente sozinha ali, mas isso não afastou o súbito terror de Lois. Ah, que foi que eu fiz? Ela pensou. Que foi que eu fiz? Rosalie! Ela gritou. Rosalie, passe já para aqui. A cachorra ouviu. Lois percebeu que ouvira, mas não se mexeu. Ralph, o que está acontecendo do outro lado? Psiu. Ele repetiu e, então, um pouco acima da avenida, Lois viu uma coisa que lhe tirou o fôlego. Sua última esperança muda de que tudo aquilo estivesse acontecendo apenas na imaginação de Ralph, de que fosse apenas uma espécie de flashback de suas experiências anteriores, desapareceu, porque agora a cachorrinha tinha companhia. Segurando uma corda de pular enrolada no braço direito, Nete de Pinot, com seus 6 aninhos, parou de caminhar e olhou para uma casa em que nem sequer lembrava de ter morado. Para o gramado em que seu pai sem camisa, um jogador indeterminado por nome Ed de Pinot, certa vez se sentara entre arco-íris que se entrecruzavam, ouvindo o conjunto Jefferson Airplane, enquanto uma gota de sangue secava em seus pequenos óculos a John Lennon. Natalie espiou rua abaixo e sorriu alegremente para Rosalie, que resfolegava e a observava com um olhar medroso e infeliz. 20. Atropos não está me vendo, pensou Ralph. Está absorto em Rose, e em Natalie, é claro, e não me vê. Tudo evoluíra com uma espécie de horrenda perfeição. A casa estava ali, Rosalie estava ali, e Atropos também estava ali, com aquele ar de repórter sabichão de filmes B da década de 1950, talvez algo dirigido por Ida Lupino. Só que desta vez não era um Panamá que faltava um pedaço na aba. Desta vez era um boné do Boston Red Sox, e era demasiado pequeno até para Atropos, porque a tira de ajuste tinha sido puxada até o último furo.
Só assim pôde assentar direito na cabeça da menininha, sua dona. Só precisamos agora de Pete, o entregador de jornais, e o espetáculo estará perfeito, pensou Ralph. A cena final de Insônia. Houve das curtas na Avenida Harris, uma tragicomédia em 3 atos. Todos se despedem com uma reverência e saem pela coxia direita. A cachorra tinha medo de Atropos, exatamente como a Rosalie número 1. E a razão principal do doutorzinho careca não ter notado Ralph nem Lois era que estava tentando impedir que Rosalie fugisse antes que ele estivesse preparado. E lá veio Nete, descendo pela calçada em direção ao cachorro que mais gostava no mundo, a Rose de Ralph e Lois. Trazia a corda de pular. 369, querido, o ganso bebeu o vinho, pendurada no braço. Parecia impossivelmente linda e impossivelmente frágil com sua camisa marinheira e seus shorts azuis. As Marias Chiquinhas balançando. Está acontecendo depressa demais, pensou Ralph. Tudo está acontecendo depressa demais. De jeito nenhum, Ralph. Você se saiu esplendidamente há 5 anos e se sairá esplendidamente agora. Parecia a voz de Cloto, mas não havia tempo para olhar. Um carro verde descia lentamente a Avenida Harris, vindo do aeroporto, e deslocava-se com uma espécie de cuidado angustiante, que em geral indicava um motorista muito velho ou muito jovem. Cuidado angustiante ou não, era sem dúvida o carro. Uma membrana suja cobria-o como uma mortalha. A vida é uma roda, pensou Ralph, e ocorreu-lhe que não era a primeira vez que tal ideia lhe surgia. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que você pensou ter deixado para trás torna a aparecer. Para o bem ou para o mal, torna a aparecer. Rose fez uma nova tentativa frustrada de recuperar a liberdade e, quando Atropos a reteve com violência, deixando cair o chapéu, Nete ajoelhou-se diante dela e a acariciou. Você se perdeu, garota? Saiu sozinha? Não faz mal. Levo você para casa. Abraçou Rose, entrelaçando seus bracinhos nos braços de Atropos, o rostinho bonito a menos de um palmo daquela careta sorridente. Então ela se levantou. Vamos, Rose. Vamos, fofa. Rosalie começou a descer a calçada nos calcanhares de Nete. Deu uma espiada no homenzinho sorridente atrás dela e ganhou inquieta. Do outro lado da Avenida Harris, Ellen saiu do mercadinho. E o último lance da visão que Atropos mostrara a Ralph se completou. Ellen trazia uma forma de pão na mão, o boné Red Sox na cabeça. Ralph arrebatou Lois nos braços e beijou-a com ardor. Eu a amo de todo o coração. Lembre-se disto, Lois. Sei que ama. Ela respondeu calmamente. Eu também o amo. Por isso, não posso deixar você prosseguir. Ela o agarrou pelo pescoço, seus braços parecendo tiras de ferro, e Ralph sentiu seus seios pressionarem-no com força quando ela inspirou todo o ar que seus pulmões podiam conter. Vá embora, seu filho da puta nojento! Ela berrou. Não posso vê-lo, mas sei que está aí. Vá embora. Vá embora e nos deixe em paz. Natalie parou instantaneamente e olhou para Lois com os olhos arregalados de surpresa. Rosalie parou ao seu lado, as orelhas em pé. Não atravesse a rua, Nete. Lois berrou para ela. Não. Então suas mãos, que tinham estado cruzadas na nuca de Ralph, não seguravam mais nada. Seus braços, que prendiam os ombros dele num aperto mortal, estavam vazios. Ele desaparecera como fumaça. 21. Atropos olhou na direção do grito de alerta e viu Ralph e Lois parados, do outro lado da Avenida Harris. E mais importante, viu que Ralph o via. Seus olhos se arregalaram. Seus lábios se entreabriram num rosnado odioso. Levou a mão à careca, riscada de velhas cicatrizes, vestígios dos cortes feitos com seu próprio bisturi, num gesto instintivo de defesa com um atraso de 5 anos. Foda-se, coroa. A cadelinha é minha. Ralph viu Nete observando Lois incerta e surpresa. Ouviu Lois gritando para a menina, dizendo-lhe para não atravessar a rua. Então ouviu a voz de Laqueses falando de muito perto. Suba, Ralph. O mais que puder. Depressa. Ele sentiu o aperto no centro da cabeça. Sentiu a breve vertigem no estômago e, de repente, o mundo inteiro clareou e se encheu de cores. Ele viu ao mesmo tempo que sentiu os braços e as mãos de Lois caírem no vazio, onde seu corpo estivera momentos antes e, então, estava se afastando dela. Não, estava sendo afastado dela.
Sentiu-se atraído por uma forte torrente e compreendeu, de maneira vaga, que, se havia o tal desígnio supremo, acabara de juntar-se a ele e logo seria arrebatada em seu bojo rio abaixo. Natalie e Rosalie encontravam-se agora bem em frente à casa que um dia Ralph dividira com Bill McGovern, antes de vender e se mudar para a casa de Lois. Nat olhou indecisa para Lois, então lhe acenou insegura. Ela está bem, Lois. Olhe, está bem aqui. Acariciou a cabeça de Rosalie. Vou atravessar ela direitinho. Não se preocupe. Então, quando desceu para a rua, gritou para a mãe. Não consigo encontrar meu boné de beisebol. Acho que alguém roubou ele. Rosalie continuou na calçada. Nat virou-se para ela impaciente. Vamos, garota. O carro verde deslocava-se em direção à menina, mas muito lentamente. A princípio, não parecia lhe oferecer muito perigo. Ralph reconheceu o motorista imediatamente e não duvidou de seus sentidos nem suspeitou que estivesse delirando. Naquele instante, parecia muito certo de que o sedã que se aproximava fosse dirigido pelo seu antigo entregador de jornais. Natalie! Lois berrou. Natalie, não! Atropos precipitou-se para a frente e deu uma palmada na anca de Rosalie número 2. Fora daqui, vira-lata! Chispa! Antes que eu mude de ideia! Atropos lançou a Ralph o último esgar quando Rosalie latiu e disparou pela rua, no caminho do forte dirigido por Pete Sullivan, de apenas 16 anos. Natalie não viu o carro. Olhava para Lois, cujo rosto estava vermelho e apavorado. Finalmente ocorrera a Nat que Lois não estava gritando por causa de Rosalie, mas por outra razão completamente diferente. Pete registrou o Beagle correndo. Foi a menininha que ele não viu. Deu uma guinada para evitar Rosalie, uma manobra que deixou o Ford apontado diretamente para Natalie. Ralph viu dois rostos amedrontados por trás dos para-brisas quando o carro se desviou e achou que a senhora Sullivan estava gritando. Atropos pulava para cima e para baixo, numa dança de marinheiros obscenamente alegre. Tá aí, vida curta. Velho idiota. Eu disse que te ferrava. Em câmera lenta, Ellen largou a forma de pão que segurava. Natalie, cuidado! Berrou. Ralph correu. Mais uma vez teve a clara sensação de se mover em pensamentos apenas. Ao se aproximar de Nat, mergulhou com as mãos estendidas, consciente do carro que avultava além da menina e disparava de dentro do escuro saco mortuário, flechas brilhantes de sol em seus olhos. Ele apertou a mente e se transportou de volta ao mundo dos vidas curtas pela última vez. Caiu num cenário que ressoava de gritos entrecortados. Os de Ellen mesclados com os de Lois, mesclados com os dos pneus do Ford. Entremeando-os como uma trepadeira desgrenhada, o som dos apupos de Atropos. Ralph teve um breve vislumbre dos grandes olhos azuis de Nat, então empurrou-a no peito e na barriga com toda a força, arremessando-a de costas com as mãos e os pés estirados para a frente. Ela aterrissou sentada na sarjeta, esfolando o bumbum no meio-fio, mais inteira. De algum lugar distante, Ralph ouviu Atropos grasnir de fúria e incredulidade. As 2 toneladas de Ford, ainda se deslocando a 30 e poucos quilômetros por hora, chocaram-se contra Ralph e a trilha sonora emudeceu. Ele foi atirado para cima e para trás, descrevendo um arco raso e lento. Pelo menos visto de dentro parecia lento. E levou o enfeite do capô do forte impresso na bochecha como uma tatuagem, e uma perna fraturada arrastando-se atrás do corpo. Teve tempo para ver sua sombra escorregar abaixo dele pela rua, formando um X. Teve tempo para ver um borrifo vermelho se erguer no ar e pensar que Lois devia ter respingado mais tinta nele do que pensara. E teve tempo de ver Natalie sentada na beira da rua, chorando, mas sã e salva, e de sentir Atropos, na calçada atrás dela, sacudindo os punhos no ar e sapateando de raiva. Acho que foi um tremendo desempenho para um velhote como eu, Ralph pensou, mas agora acho que realmente gostaria de tirar um cochilo. Então voltou à terra com uma pancada terrível e fatal e rolou. O crânio rachou, as costas se partiram, os pulmões foram perfurados pelos estilhaços de ossos quando a caixa torácica explodiu. O fígado se transformou em polpa, os intestinos deslizaram para fora e em seguida se romperam. E nada doeu, nadinha. 22. Lois jamais esqueceu o medonho baque que foi a volta de Ralph à Avenida Harris, nem as manchas de sangue que ele deixou pelo caminho até parar de rolar. Queria gritar, mas não se atrevia.
Alguma voz profunda e verdadeira lhe dizia que, se fizesse isso, a combinação do choque, horror e calor de verão a derrubaria o inconsciente na calçada e, quando recuperasse os sentidos, Ralph estaria fora de seu alcance. Correu em vez de gritar. Perdeu o sapato, meio consciente de que Pete Sullivan estava desembarcando do Ford, que tinham parado exatamente no mesmo ponto em que o carro de Joey Weiser, também um Ford, parara no dia em que Joey atropelara a Rosalie número 1 há alguns anos. Estava também meio consciente de que Pete gritava. Ela alcançou Ralph e caiu de joelhos ao lado dele, registrando que seus contornos tinham sido de alguma forma alterados pelo Ford verde, que o corpo dentro das calças de saja e da camisa respingada de tinta era fundamentalmente diferente do corpo que tivera contra o seu há menos de um minuto atrás. Mas os olhos dele estavam abertos, estavam brilhantes e conscientes. Ralph? Que foi? Sua voz respondeu clara e forte, intocada pelo atordoamento ou pela dor. Que foi? Estou lhe ouvindo, Lois. Ela começou a passar os braços em torno dele, mas hesitou, lembrando que não se devia mexer com uma pessoa que tivesse sofrido lesões graves, porque se podia fazê-la piorar ou até matá-la. Tornou a olhá-lo. O sangue escorrendo dos cantos de sua boca e o jeito com que a parte inferior de seu corpo parecia ter desengonçado da parte superior, e concluiu que seria impossível fazer Ralph piorar mais do que já estava. Abraçou-o então, inclinando-se sobre ele, sob o cheiro do desastre. O do sangue e o da acetona agridoce que a queima da adrenalina libera na expiração. Desta vez você conseguiu, não foi? Lois perguntou. Beijou o rosto de Ralph, as sobrancelhas empapadas de sangue, a testa sangrenta onde uma aba de pele pendia arrancada do crânio, e começou a chorar. Olhe só para você. A camisa rasgada, as calças rasgadas. Você acha que roupa dá em árvores? Ele está bem? Ellen perguntou às suas costas. Lois não se virou, mas viu as sombras na rua. Ellen com o braço em torno dos ombros da filha em lágrimas, e Rose parada junto à perna direita de Ellen. Ele salvou a vida de Nete e nem vi de onde ele saiu. Por favor, Lois, diga que ele está... Então as sombras se mexeram quando Ellen trocou de lugar para ver Ralph melhor e puxou o rosto de Nete contra a blusa e começou a chorar. Loida chegou-se para junto de Ralph, acariciando seu rosto com as palmas das mãos, querendo lhe dizer que pretendera acompanhá-lo. Pretendera sim, mas afinal ele fora demasiado rápido para ela. Afinal deixara-a para trás. Te amo, querida, Ralph disse. Ergueu o braço e imitou o gesto dela com a mão. Tentou erguer a mão esquerda também, mas ela continuou caída na rua e apenas mexeu. Lois apanhou sua mão e beijou-a. Te amo também, Ralph. Sempre. Tanto. Eu precisava fazer isso, entende? Entendo. Não sabia se entendia. Não sabia se jamais entenderia. Mas sabia que ele estava morrendo. Entendo sim. Ele suspirou roucamente. O cheiro adocicado de acetona subiu até as narinas dela outra vez. E sorriu. Senhora Chase? Senhora Roberts, quero dizer. Era Pete falando aos gaguejos. O Sr. Roberts está bem? Por favor, me diga que não machuquei ele. Se afaste, Pete. Ela respondeu sem se virar. Ralph está ótimo. Só rasgou um pouco as calças e a camisa. Não foi, Ralph? Foi. Ele confirmou. Isso aí. Você só vai ter que me bater para... Interrompeu o que ia dizendo e olhou para a esquerda de Lois. Não havia ninguém ali, mas Ralph sorriu mesmo assim. Laqueses! Exclamou. Estendeu a mão direita trêmula e suja de sangue e, enquanto Lois e Ellen e Pete Sullivan observavam, a mão se ergueu e desceu 2 vezes no ar. Os olhos de Ralph se mexeram de novo, desta vez para a direita. Devagar, muito devagarinho, ele estendeu a mão naquela direção. Quando falou, sua voz estava começando a sumir. Oi, Cloto. Agora se lembrem. Isto não dói, certo? Ralph pareceu escutar e em seguida sorriu. É, murmurou. Do jeito que você puder traçar. A mão subiu e desceu no ar outra vez. Então caiu sobre o seu peito. Ele olhou para Lois com seus olhos azuis clarinhos. Escute, ele começou, falando com grande esforço.
Seus olhos, porém, reluziam e retinham os dela. Todo o dia em que acordei ao seu lado foi como acordar jovem e ver tudo renovado. Tentou levar a mão até o rosto dela, mas não conseguiu. Todo o dia. Para mim também foi assim, Ralph, como acordar jovem. Lois, que foi? O tic-tac, ele falou. Engoliu em seco e repetiu, enunciando as palavras com grande esforço. O tic-tac. Que tic-tac? Não importa. Parou. Disse com um sorriso radioso. Então Ralph parou também. 23. Cloto e Laquesis ficaram parados, vendo Luís chorar o homem que jazia morto na rua. Em uma das mãos, Cloto segurava a tesoura. Levou outra até o nível dos olhos e examinou-a pensativo. Ela brilhava e refugia com a aura de Ralph. Cloto. Ele está aqui. Aqui dentro. Que coisa maravilhosa. Laquesis ergueu a mão direita. Com a esquerda de Cloto, parecia que alguém tinha vestido uma luva azul sobre a aura auriverde normal que a envolvia. Laquesis. Ele era um homem maravilhoso. Cloto. Vamos dá-lo para ela? Laquesis. E podemos? Cloto. Há uma maneira de descobrir. Eles se aproximaram de Lois. Cada um colocou a mão que Ralph apertara em uma face de Lois. 24. Mamãe! Natalie de Pinot chamou. Em sua agitação, reverteu ao tati-pitate da primeira infância. Quem são os anõezinhos? Por que estão tocando Hollis? Quietinha, querida, falou Ellen e enterrou o rosto de Nete contra seu peito outra vez. Não havia homens, nem pequenos nem grandes, junto a Lois Roberts. Ela estava ajoelhada sozinha na rua, ao lado do homem que salvara a vida de sua filha. 25. Lois ergueu os olhos de repente. Arregalou-os surpresa. Sua tristeza esquecida, enquanto uma sensação fantástica de luz a sua luz, calma e paz invadiam. Por um instante, a Avenida Harris desapareceu. Encontrou-se num lugar escuro, impregnado com cheiros campestres, feno e vacas. Um lugar escuro cortado por centenas de raios de luz. Ela jamais esqueceu a violenta alegria que explodiu dentro dela naquele momento, nem a certeza de que estava vendo a representação de um universo que Ralph queria que ela visse. Um universo onde havia luz ofuscante por trás das trevas. Não é o que ela estava vendo pelas frestas? Será que a senhora vai poder me perdoar? Pete soluçava. Ah, meu Deus! Será que a senhora vai poder me perdoar? Vou sim. Acho que sim. Respondeu Lois calmamente. Ela passou a mão pelo rosto de Ralph, fechando seus olhos, e então apoiou sua cabeça no colo, esperando a polícia chegar. Parecia a Lois que Ralph tinha adormecido. E reparou, a longa cicatriz branca em seu antebraço direito sumira. 10 de setembro de 1990. 10 de novembro de 1993. Fim do livro. Oi, gente, eu sou Dani Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Eu queria começar essas considerações pedindo desculpas a vocês pela demora da leitura. Além do livro ser grande, aconteceu alguns imprevistos, mas enfim, terminamos. Mais uma obra de King, mais uma história incrível, né, com aqueles temas que a gente já conhece, a natureza do bem e do mal, traz temas também como envelhecimento, mortalidade, e que traz um herói atípico. No caso, a gente tem o Ralph Roberts, que já é um senhor de idade, e que traz uma narrativa que deixa o leitor em estado de alerta constantemente durante a leitura. E quando King faz esse livro ser tão grande, ao utilizar as descrições detalhadas, né, esses diálogos, e explora os pensamentos e emoções dos personagens, ele cria uma conexão entre a gente e o universo ficcional que ele criou, e torna a gente meio que participante dessa história, né? Aqui a gente se vê envolvido com os personagens, assim como eu vi muitos de vocês preocupados com o que ia acontecer com o Ralph, com o que ia acontecer com a cadelinha Rosalie. E são essas coisas que marcam a gente e que faz essa história ficar na mente da gente por muito tempo. Eu, particularmente, não gostei muito da aparição do Rei Rubro. Foi muito falado sobre ele durante o livro todo, mas quando ele apareceu, achei que foi pouco tempo de tela, por assim dizer.
né? Queria ter visto ele fazer mais coisas. Achei que foi bem tímida a participação do Rei Rubro aqui no final do livro. E além do fato de Insônia ser diretamente ligada aos livros da série A Torre Negra, com o Rei Rubro fazendo a sua primeira aparição aqui em Insônia e a menção ao pistoleiro Roland deixando o finalzinho no livro, existem também outras ligações com outros livros do Rei do Maine. Eu separei alguma dessas ligações aqui para a gente comentar. O nosso Ralph Roberts, o nosso querido velhinho, ele aparece no romance Saco de Ossos. Ele tem uma conversa com o personagem principal do livro, passando uns conselhos importantes ali para o protagonista. A Insônia menciona brevemente um histórico serial killer chamado Robert Andrew Joubert. Esse personagem ele é do livro Jogo Perigoso. O livro também se conecta com o romance It a Coisa, né, com a tempestade que destrói parte de Derry, ocorrida no livro It, sendo mencionada aqui várias vezes. E tem uma participação especial do bibliotecário Mike Hanlon, que é o Mike do Clube dos Perdedores, né, aqui fazendo uma participaçãozinha especial. Insônia também tem conexões com o Cemitério Maldito. Durante o livro, Lois cita a cidade de Ludlow, que é palco do livro Cemitério Maldito. E, gente, a mais sinistra das conexões que o Rei do Maine criou entre Insônia e o King Verso é a de que, entre os itens coletados que Atropos possui, né, das pessoas cujas vidas ele interrompeu, existe um sapato de criança que pertenceu a Cage Creed, o garotinho que é atropelado por um caminhão, filho de Lois Creed, lá em Cemitério Maldito. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Deixe as impressões de vocês aí nos comentários. Deixa aquele like que ajuda muito o canal. E quem chegou até aqui e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal e ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais. E quem puder e quiser ajudar mais ainda o canal, a gente tem a ferramenta Valeu Demais. E vocês também podem fazer as compras de vocês da Amazon pelo meu link de associado. E outra coisa, galera, vocês podem continuar pedindo leituras aqui no canal. Eu sei que às vezes demoram, mas é que eu também tenho que conciliar outras coisas com as leituras aqui que eu faço para vocês. Mas um dia eu consigo ler, só tenho um pouquinho de paciência. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima.